Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Dá um Sorriso. Eu sou a doutora Ana Carolina e, como sempre, nossa missão aqui é desmistificar a saúde bucal, indo além do superficial e entregando conhecimento que realmente impacta sua qualidade de vida. Porque, para mim, um sorriso saudável é espelho do bem-estar integral. Se você valoriza conteúdo de alta qualidade e quer fazer parte da nossa comunidade, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para aproveitar todos os episódios em primeira mão e curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa desse conhecimento. Deixe também as suas perguntas para a gente responder com todo carinho, tá bom? E o tema de hoje é o futuro, que já está na sua boca, um avanço tecnológico que transforma os tratamentos. A laser terapia na odontologia. Sim, a luz que cura, alivia a dor, acelera a recuperação. O nosso entendimento sobre o poder curativo da luz na odontologia, recebemos uma convidada que é uma das maiores referências do país e com reconhecimento internacional. Uma profissional que não só aplica, mas ensina e transforma a laser terapia em um legado de excelência. É com uma honra imensa que eu dou as boas-vindas à doutora Ana Clara Pedroni. Sua trajetória é notável, ela é expert em laser terapia e ela é formada em odontologia pela Unicamp, especialista também em implantodontia, mestre em dentística e doutora, ambos pela Faculdade de Odontologia da USP. A formação de ponta da doutora Ana Clara se estendeu a um doutorado sanduíche na renomada Harvard. Bom, além da prática clínica e acadêmica, a doutora Ana Clara é fundadora da LaserOn, uma plataforma de ensino que tem revolucionado a capacitação dos dentistas em laser terapia, disseminando conhecimento baseado em evidência e inovação. Doutora Ana Clara, que alegria recebê-la aqui no Me Dá um Sorriso podcast para falarmos sobre esse tema tão fascinante. Um prazer. Muito obrigada, Ana. Agradeço imensamente o seu convite para estar aqui, falando um pouquinho sobre o laser na odontologia, que é realmente a minha paixão dentro da nossa profissão, né, como dentistas. E muito feliz em poder compartilhar isso com o seu público também, para que eles também deem mais sorrisos brilhantes com laser, né? Ai, que bom, Ana, que bom. Né, a gente trazer aqui mais tecnologia, né, para a odontologia, né? Muito obrigada pela você que tem esse currículo tão extenso, né? Tantas atividades, ainda ter separado um tempinho para estar aqui conosco, né? Imagina, obrigada. Para começarmos, né? O tema de hoje é luz, câmera e sorriso, né? A laser terapia que revoluciona a odontologia. O que realmente, né, onde exatamente a laser terapia atua e ajuda na odontologia? Vamos lá. Quando a gente fala de laser terapia, na verdade, a gente poderia chamar de terapias fotônicas. Quer dizer o quê? O laser de alta e o de baixa potência. E aonde que ele vai entrar na odontologia? Em todas as especialidades que tiver atendimento clínico, tá? Então, basicamente, sempre que você tiver algum tipo de processo inflamatório ou processo de dor, seja para você reduzir a dor ou para você evitar a dor, ou que o paciente já chegou com uma contaminação, ou que o procedimento que a gente faz tem expectativa de causar ali uma infecção, né? Uma contaminação ou uma infecção. Ou se o seu paciente tem ali algum tipo de parestesia ou paralisia, a gente vai ter alguma aplicação clínica para o laser de baixa potência nesse caso. E o de alta potência, a gente vai pensar ali principalmente para procedimentos cirúrgicos ou procedimentos em que a gente faz algum tipo de remoção tecidual, né? Então, a gente fala mais os cirúrgicos, mas ele também poderia ser usado ali para você fazer, por exemplo, um preparo cavitário, né? Então, a gente tem hoje em dia uma gama muito grande de possibilidades de trabalho com laser. E aí é por isso, inclusive, que a gente continua nomeando, inclusive, os cursos como laser terapia,
Mas o mais adequado seria a gente falar terapias fotônicas, para a gente poder incluir ali uma variedade maior de possibilidades de tratamento que a gente tem. E alguns, inclusive, não são necessariamente com laser. Pode ser com LED, por exemplo, né? Então, acho que é basicamente isso. Uhum. Praticamente tudo que a gente faz na odontologia ou causa dor, ou o paciente já chega com uma dor, ou causa um processo inflamatório, ou é causado por um processo inflamatório, ou causa um processo infeccioso, ou é causado por um processo infeccioso. Mas se for parar para pensar, realmente dá para usar em todos os nossos procedimentos, praticamente, né? De fato, integrar na rotina clínica. Uhum. E assim, o laser, né? Muitos pacientes não conhecem o tratamento com laser. Há quanto tempo já se aplica o laser na odontologia? Vamos lá, laser na odontologia especificamente, ele foi começar mais forte a partir da década de 80, principalmente, tá? Uhum. Então, foi quando se estabeleceram mais ali centros de pesquisa ao longo do mundo, inclusive o Brasil. É uma honra a gente pensar que o nosso país é um dos pioneiros aí em pesquisas com laser de baixa potência, em fotobiomodulação, em terapia fotodinâmica. Então, a gente tem centros aí muito fortes até hoje, como o Lelo, por exemplo, ali na USP São Paulo, que foi o pioneiro em trazer ali o laser de baixa potência através do professor Carlos de Paulo Eduardo, ou Carlos Eduardo de Paulo, se eu tiver trocado, desculpa, agora... professor. Tive aula com ele também. Agora eu fiquei na dúvida. Pois é, né? Então foi mais ou menos nesse momento. Porém, é importante a gente entender que muito antes disso, nós já tínhamos laser na odontologia desde a década de 60, lasers de alta potência tentando começar a fazer preparos cavitários. Mas o que aconteceu naquele momento? Os equipamentos eram rudimentares, eles não eram os mais apropriados, né? Não, a questão nem é essa. A tecnologia, ela ainda não era apropriada para conseguir minimizar o aquecimento, ter ali os comprimentos de onda adequados para os nossos tecidos, né? Mas desde a década de 60, a gente tem relato ali, utilizando laser de CO2 de alta potência, tentando fazer preparo cavitário. Mas, naquele momento, o que se fazia era o quê? Torrar dente. Né? Hoje, a gente tem equipamentos modernos, então evoluiu muito aí dentro das pesquisas, né? Dentro da ciência, dentro principalmente da física, né? Da biofísica. E a gente tem aí equipamentos que conseguem fazer isso com primor, né? Mas não é uma tecnologia nova, mesmo na odonto. E quando a gente pensa em tratamentos com luz como um todo, que é a base ali da proposta de trabalhar com laser de baixa e de alta potência, na verdade isso vem dos primórdios da civilização, né? Então, desde vamos lá, os egípcios e os gregos já tinham essa consciência de que a gente precisa se expor à luz solar para benefícios do organismo, né? Então, depois, posteriormente, passou a chamar de helioterapia, mas, assim, é o princípio básico de que, sim, por mais louco que possa parecer, as nossas células, elas interagem com luz. Você se expõe à luz solar, você fica bronzeado. Porque um comprimento específico, dentre todos aqueles que tem no raio do sol, ele interage com uma das nossas células na pele, que é o melanócito, e ele induz ali uma produção de melanina. Essa é uma ação imediata de uma exposição a uma fonte de luz, né? A um tipo de fóton e um comprimento de onda específico, que é basicamente o que a gente faz com laser, só que usando um equipamento próprio para entregar apenas um tipo de comprimento de onda, um tipo de cor de luz, como se fosse isso, e de forma concentrada. Então, acho que é muito claro quando a gente dá esse exemplo que não é uma mágica e não é uma coisa tão assim, nossa, mas como é que uma luz funciona? Não é mágica e não é realmente uma ciência que a gente entende que existe uma interação real do nosso organismo, né? Que realmente é efetivo, né? Exato. Porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Nossa, como que preferem tomar um remédio, né? E muitas vezes o laser até substitui, né? Ele pode substituir. Né? Até evita a gente medicar o paciente, né? Exato. Ou pelo menos reduzir o uso, né? Mas assim, o que as pessoas muitas vezes não têm clareza, ou talvez elas não param para pensar nisso. Mas quando a gente pensa, é que na verdade o que o laser faz, ele vai ativar algo na célula
que vai iniciar uma cascata biológica de respostas ali, de eventos celulares, né? Uma via de sinalização. E as nossas células, elas são sim preparadas para absorver fótons de luz e iniciar processos biológicos. Então, eu dei esse exemplo de ficar bronzeado. Aí produziu melanina, beleza. Agora, olha só, essa mesma exposição solar, ela também vai promover tardiamente a produção da vitamina D. Isso. E aí ela não... Aqui. Exato. E aí ela já não é local, ela começa na pele, só que ela vai passar por todo o processo onde a gente acaba com a produção da vitamina D no fígado. E esse processo todo finaliza depois e essa biomolécula que é fundamental para nossa saúde, que é essencial para a saúde, ela vai ter efeito em todo o nosso organismo, em vários processos. Então a gente entende o quê? O nosso corpo, ele foi feito para interagir com luz. E quando você não interage com a luz, você vai ter consequências biológicas importantes na saúde. Fisiológicas também, né? Então, o que é trabalhar com laser, tá? Trabalhar com laser é o seguinte. A gente já tem o domínio hoje, através de muitos anos de pesquisa, que vem das áreas de biologia e da área de física e biofísica, por exemplo, e da área da medicina, e claro, as áreas aplicadas na saúde como um todo, inclusive odonto. Mas pesquisas onde a gente compreende o quê? Entre todos os comprimentos de luz que tem. Então, luz visível, que tem cor, por exemplo, vermelho, azul, ou luz que a gente não enxerga, mas que a gente sabe que existe, como ultravioleta e o infravermelho, que a gente usa muito também terapeuticamente, né? Então, se conhece que esses comprimentos têm interação com determinadas células, ou pigmentos da nossa célula, ou organelas dentro da célula. E aí, se você conhece qual é o comprimento que age melhor em determinado tecido, você consegue fazer o quê? Gerar equipamentos que vão fazer a entrega dessa luz de forma adequada para uma terapia. Aí, que vem também associado a isso? Entender os efeitos para você entregar a dose adequada, que também é outra coisa fundamental para você, de fato, ter resultados. E pode ocorrer algum efeito colateral do uso do laser? Nós temos efeitos sistêmicos, alguns podem ocorrer. Em termos de efeito colateral, que a gente está acostumado a falar como se fosse algo maléfico, né? Não exatamente, tá? Não temos. Mas existem algumas contraindicações. Tá? O que seria uma contraindicação? Por exemplo, você irradiar no local onde você sabe que existe um tumor. Sim. Ou você fazer uma irradiação com um comprimento de onda que absorve muito em determinada região com uma dose elevada e você promover uma queimadura, por exemplo. Aonde mais? Se essa pessoa já tem uma fotodermite, ou ela tem uma sensibilidade natural ali à exposição solar, então também não é adequado você utilizar o laser, né? E essas seriam as principais ali contraindicações, né? Fora outras, exemplo. Você vai irradiar na mulher grávida, em cima da região da barriga, direcionado para o feto no primeiro trimestre? Não. Não. E não é porque o laser promoveria algo, mas porque a gente não faz quase nada que seja eletivo com esse perfil do paciente nessa época, né? Por segurança quase mais jurídica do que do procedimento, né? Então, existem algumas contraindicações. E de efeito colateral, o que a gente poderia ter? Existe uma das técnicas do laser de baixa potência, que é o ILIB. Sim. O ILIB, ele é uma irradiação sistêmica. O que quer dizer? Você vai direcionar a luz, geralmente vermelha, ou infravermelha, mas mais a vermelha, para uma artéria, por exemplo, na artéria radial. E aí, nesse caso, seu alvo de irradiação é o sangue, são as células sanguíneas. E aí você vai ficar ali por um tempo para a circulação passar, esse sangue absorve. Então aí você vai levar ali para essa circulação esse benefício todo dessa irradiação. Agora, ainda não existe assim com muita clareza quais são exatamente as doses para todas as situações clínicas. Então, se o paciente tem uma comorbidade sistêmica, ele pode ter ali, por exemplo, uma pequena alteração no batimento cardíaco, é algo transitório. Entendi. Mas se é um paciente que tem uma arritmia, por exemplo, a princípio, a gente
evita, tá? Não é que vai ter um efeito colateral, mas você vai evitar. Por quê? Não conhecemos a consequência que isso vai ter. Apesar de que muitas pesquisas são o contrário. O paciente cardíaco faz o ILIB e tem ótimos benefícios. Mas existe, então, um pouco de desconhecimento de algumas das vias que podem... alguns dos efeitos que podem ocorrer. Mas, no geral, da tua pergunta, né, de efeito colateral, seria mais associada a um mau uso. Entendi. Então, fazer o uso em quem não é indicado ou fazer um uso numa dose que não é adequada para aquele paciente ou para aquela situação clínica, né? O que, na verdade, não é um efeito colateral, é um erro, do procedimento, é um erro de conduta na escolha do tratamento, na forma de fazer o tratamento. Sim. Quais são, assim, mais ou menos, as evidências científicas, né, que validam ali a eficácia da laser terapia para que a gente possa, né, no controle da dor, da inflamação, para que a gente possa utilizar, né? Vamos lá. Nós temos muitas pesquisas, mundialmente falando, né, que mostram para nós que existe evidência científica. Então, além da evidência, vamos lá, clínica, que eu dei até exemplos aí que são bem usuais, né, que a gente consegue entender bem, de exposição na luz. Sim. Nós temos muita evidência científica com pesquisas, desde pesquisas de base até pesquisas aí, clinical trials robustos e muitas revisões sistemáticas, né? Mostrando aí para várias aplicações dentro da área da saúde como um todo, né? Em termos do laser de baixa potência mesmo, eu não sei se a sua pergunta seria também sobre qual o principal mecanismo que já tem evidência, mas a maior evidência que a gente tem, assim, de interação biológica é o quê? Laser vermelho e infravermelho, eles são fortemente absorvidos por uma das partes da cadeia respiratória da mitocôndria, das células. Chama citocromo C oxidase. Quando você faz ali a irradiação com laser, aí essa célula, as células na mitocôndria vão absorver esse fóton. E aí eles vão iniciar cascatas de processos biológicos que vão levar principalmente ao aumento do metabolismo da célula, que ele vai estimular uma produção maior de ATP. Então, você aumentou o metabolismo da célula, você ativa ela para que ela faça o processo fisiológico normal que ela faria, mas de uma forma mais rápida. Então, é como se você pegasse o organismo que ele tá ali debilitado, e aí você dá ali literalmente, dá um gás, dá uma energia. E aí, aquela célula, ou aquele tecido, né, o órgão, ele vai fazer a função que ele já faria. Só que ele vai fazer agora, porque eu estimulei já. Ao invés de aguardar o melhor momento fisiológico de acordo com a etapa de melhora do paciente, né? Então, esse talvez seja a maior evidência robusta que a gente tem para o laser de baixa, né? E a gente tem muitos pesquisadores mundialmente falando que hoje a gente já não tem mais questionamentos. Dúvidas, não existe mais um questionamento se o laser funciona ou não, ou os LEDs, né? Se as terapias fotônicas realmente têm um efeito ou não. Agora, as pesquisas, elas vêm mais sobre como que a gente consegue entregar para o paciente melhores resultados. E existe uma dificuldade de padronização, porque as pessoas não são padronizadas. Sim. Então, cada paciente tem a sua característica, né? Exato. Cada situação, né, na odontologia. Exato. Tem a sua característica, né? Exato. Então, cada vez mais a gente tem buscado agora nas pesquisas mais modernas entender o quê? Qual é a interação biológica que está ocorrendo ali desses fótons com esses tecidos? O que ele está promovendo ali? Quais são as cascatas de sinalização? E quais são, principalmente, ali as organelas ou os cromóforos, enfim, aquilo que vai absorver o fóton, que tem mais ou menos em cada tecido. Para a gente conseguir, então, trabalhar com doses pouco mais personalizadas. Então, houve uma busca muito grande, ainda existe, de protocolos padronizados. Isso é algo que a ciência sempre nos leva a acreditar que é uma necessidade, né? Então, porque a gente vem daquela ideia de olhar para o laser parecido com o que a gente olha para a farmacologia, onde você consegue encontrar doses que você vai usar para praticamente toda a população. Sim.
Porém, o laser, nós temos, obviamente, protocolos já validados, mas não quer dizer que todo protocolo validado, ele vai funcionar exatamente igual para todas as pessoas. Porque nós vamos ter características individuais que precisam ser olhadas para a gente conseguir entender quando, de maneira assertiva, quando você tem um conhecimento, você precisa ali fazer alguma... algum ajuste, né? Alguma personalização, que seria a palavra mais adequada, no protocolo. Mas para isso você tem que entender muito bem o efeito dele. Sim. E como você trabalha com as doses dele, se você quer mais ou menos o efeito desse ou daquele. Né? E aí você consegue realmente trabalhar nesse sentido. E na prática clínica ali, né, do dentista, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho muito com o laser de baixa no consultório, né? E ele fica ali do lado da minha cadeira, né? Dependendo do procedimento, eu associo o laser ali como um complemento, né? E assim, e nessa prática clínica, né? Por exemplo, o dentista que pensa em comprar um equipamento, se realmente é válido esse investimento, né, num equipamento de laser para compor ali o tratamento. Muito, tá? Assim, eu diria, quando a gente pensa como cabeça de empresário, né? Eu diria que o laser é um ROI fácil, né? O ROI a gente chama de o retorno sobre o investimento, gente. É muito rápido você ter o retorno dele, desde que você realmente se propõe a usá-lo. Porque a grande questão é que às vezes as pessoas compram o equipamento, mas elas têm uma ideia engessada de procedimentos que elas podem usar. Aí elas ficam esperando o paciente daquele procedimento vir para poder usar ele. E elas deixam de agregar valor em praticamente todas as consultas. Sim. Então, assim, vou te dar um exemplo, tá? Bem simples. Você sabia que tem como a gente fazer uma analgesia, aumentar o limiar de dor no local que você vai fazer a punção anestésica? Anestesia, né? Então, pensa só. Todo procedimento a partir de agora que você vai fazer uma anestesia, você poderia fazer o laser antes. Sim. E aí, você vai aumentar o limiar de dor, vai deixar muito mais confortável para o teu paciente. Claro. Já o procedimento da anestesia. Exatamente, né? Então aí, toda a anestesia que você vai fazer, você poderia estar fazendo. Independente de ser um paciente daquela indicação clássica que a gente espera vir para o consultório para tratar com laser, né? E além disso, com o exemplo da própria anestesia, você consegue aplicar antes, melhora ali de reduzir a dor do paciente. Acabou de fazer teu procedimento, você aplica em todo o curso para onde difundiu aquele anestésico. Porque aí agora você faz o contrário, você vai acelerar a remoção. A remoção do efeito do anestésico. Você vai causar uma vasodilatação local, ele vai remover mais rápido, aquele líquido vai durar menos. Então, para um odontopediatra, por exemplo, olha que coisa boa, que essa criança vai ficar menos tempo ali correndo o risco de se traumatizar em casa depois, né? Para as crianças também podemos aplicar ali todos os pacientes também. Todos os pacientes. Claro que existem ali formas adequadas para você pensar para cada perfil de paciente, mas existe a forma adequada de você utilizar e trazer benefício para pacientes de todas as idades e diversas situações clínicas. Ou seja, a laser terapia é um procedimento, é um diferencial, né, para o profissional. Sim. Né, para trazer ali além de uma consulta mais confortável, né, para o paciente, também pós-cirúrgico, né, pós-cirurgias, a reparação, né, o tratamento das lesões, realmente bom, para mim, a minha prática clínica é indispensável, porque realmente eu fui aprendendo a utilizar, no início eu utilizava para fitas, umas coisas, e aí aos poucos, né, a gente vai aprendendo. Vai entrando na rotina vai mesmo, entrando né? na rotina, né? O que acontece é que, assim, existem algumas formas, você tinha perguntado do investimento ali, né? Existem algumas formas em que a gente consegue perceber um retorno rápido dos equipamentos, independente se é o laser de baixa ou de alta potência, né? A primeira delas é você introduzir na sua rotina clínica para praticamente todos os procedimentos que você faz. E dessa forma você trazer um procedimento mais personalizado,
mais diferenciado para o teu paciente, com mais conforto, com resultado de, por exemplo, cicatrização também mais rápida. Então, mais conforto durante o atendimento e após o procedimento. E dessa forma, você agregando valor e se diferenciando no seu atendimento. Por entregar mais cuidado, menos dor, melhor reparação. E a outra forma é você tendo a possibilidade de incluir procedimentos que você não teria como oferecer se você não tivesse laser. Sim. Então, por exemplo, paciente com herpes hoje. Às vezes, seu paciente vai desmarcar a consulta porque ele tá com uma lesão de herpes. E ele acha que, vou ficar com a boca muito tempo aberta, não vai dar pra fazer. O procedimento. Exato. No máximo que você faria antes era o quê? Uma prescrição medicamentosa. Agora não. Com o laser, é o contrário. Você oferece um tratamento durante esse período que ele vem fazer com você com laser. Então, agora você tem um procedimento a mais para oferecer. E que o seu paciente quer. Parestesia, paralisia. Afta também, né? Afta. Tem paciente que às vezes desmarca. Nossa, exato. Tô com afta, algum exato. Problema. Afta, o que você faria antes pro paciente? Você ia prescrever ali. Talvez prescrever uma pomada anti-inflamatória com corticosteroide, ou enfim. Você não ia, de fato, atuar na cura. E agora você tem uma ferramenta que ela é a responsável pela cura. Por uma melhora desse paciente. Então, existem diversas novas possibilidades que você vai trazer para o teu consultório, que vão trazer tanto de você se diferenciar e entregar uma experiência melhor para o seu paciente na cadeira odontológica. Isso é muito poderoso. Hoje, uma das coisas que mais afasta os nossos pacientes do consultório é medo. O paciente que vem pra gente, a grande maioria relata, tenho medo de dentista. Exato. Né? Fica desconfortável. Exato. Né? E boa parte do medo é medo de dor, medo de desconforto durante o procedimento e medo do pós-operatório depois, da dor que sente depois, né? Então, quando você tem uma ferramenta e você se diferencia pela preocupação com um atendimento mais confortável e que também tem um pós-procedimento mais confortável, só que aí é que tá, você tem que usar isso a seu favor. Sim. Se você só ligar ali a luzinha pro seu paciente sem falar o que você tá fazendo, sem falar por que você vai fazendo, ele não tem como adivinhar. Ele não tem como ter a percepção. Agora, se você realmente informar. Exato. Né? Faz a aplicação e vai contando pra ele que você tá fazendo isso. Por que você tá fazendo? Fez ali no local pré-anestésico. Aí colocou tópico, tirou, fez anestesia. E aí tirou anestesia, percebeu que seu paciente nem se mexeu. Fala pra ele, percebeu que você realmente mal sentiu a anestesia? Não sentiu, nossa, realmente quase não senti. Pois é, aqui a gente usa o laser justamente pra isso. Então, pra aumentar esse conforto e às vezes os pacientes realmente nem sentem nada, como você não sentiu agora. Porque isso planta ali na cabeça do paciente, caramba, o maior medo que eu tinha era de vir tomar essa anestesia. E aqui eu não senti nada. Exato. Isso é poderoso, como eu falei antes, do seu paciente indicar e dele retornar com mais frequência e ele se libertar cada vez mais daqueles preconceitos que as pessoas têm sobre o tratamento odontológico ser desconfortável, etc. Então, isso é algo bem poderoso também, né? O laser é um grande parceiro, né? Até como marketing, né? Para o paciente te indicar para outras pessoas, né? Para a gente poder divulgar melhor o nosso trabalho, o nosso diferencial, sem né? Sem dúvida. Para quem está começando na odontologia, né? Não tem na faculdade, né? Essa disciplina. Tem pouquíssimas faculdades que tem como uma disciplina optativa. Mas são muito poucas, e mesmo assim, como eu falei, optativa, então não vão ser todos os alunos que vão fazer, o que tiver vai ser uma coisa bem superficial, né? Então, assim, na faculdade, digamos que ele é citado como uma ferramenta, né? Mas não se aprofunda, principalmente quanto a essas peculiaridades de compreender de fato o mecanismo e como que a gente faz ali um atendimento de fato personalizado para ter mais resultado. Baseado na literatura, baseado nos protocolos validados, mas ainda assim pensando na individualidade do paciente, né? Porém, o aluno,
já recém-formado, ele já pode iniciar um curso. Isso também é interessante. De capacitação, pode, né? de habilitação, por exemplo. E isso é legal, porque olha só, vamos pensar o tempo que um aluno recém-formado demoraria para ele obter um título de especialista em alguma área. Geralmente vai ser pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, na maioria das vezes. Agora, o curso de laser é um curso rápido de habilitação. Então, a pessoa já sai ali com um diferencial. Tem uma ferramenta, ela pode adquirir um laser portátil que ela vai levar por aí, não importa se ela vai atender no consultório de outras pessoas ou no dela próprio. Ela vai poder agregar valor, já ser um diferencial dela como profissional. Exato, né? E ela já vai ter ali uma formação a mais que ela vai poder divulgar, por exemplo, né? No marketing, como você comentou. Fazendo uma boa utilização. Ela já vai usar isso como um diferencial do atendimento. Ela já vai entregar uma experiência diferenciada para esse paciente. Num curso que é um pouco mais rápido. Onde ela obtém um título rápido ali. Reconhecido pelo nosso conselho, né? Então, isso é muito interessante. E uma outra coisa que é legal é que, assim, mesmo que esse recém-formado depois resolva, sei lá, eu vou pra cirurgia, ou eu vou pra ROF, eu vou pra dentista, não importa. Né? Não importa. O laser, essa formação de laser, ele vai carregar com ele, independente se ele vai mudar, se ele vai escolher outras especialidades, ou se ao longo da carreira ele vai começar com uma e vai pra outra. O laser é uma coisa que ele não vai perder. Exato. E falando aí em aplicação nas especialidades, puxando a sardinha pro meu lado, vamos falar um pouquinho do laser no tratamento de ronco. Sim. E apneia, né? Como que a gente pode agregar o laser? Como que o laser pode ajudar no tratamento de ronco e apneia do sono? Legal, bacana. A gente tem o que a gente tem mais evidência hoje é de um tipo de equipamento, um tipo de laser que a gente chama de laser de Erbium, tá? Que a gente tem tipos de laser diferentes, né? E aí, esse laser de Erbiag, principalmente, ele tem uma característica que ele vai ser absorvido pela água dos tecidos, né? E a gente consegue trabalhar com ele para você estimular principalmente a produção de colágeno e também para você fazer ali uma contração do tecido. Aonde que a gente vai se beneficiar dentro do ronco e apneia, né? Então, você já deve ter falado isso em outros episódios aqui, mas lembrando, se alguém tá vendo e não viu, né? Uma das principais razões, uma das grandes razões do ronco, né, que pode acontecer é quando você tem uma flacidez no palato mole, por exemplo. Então, ele vai vibrar. Dentro dessa musculatura. Exato, né? exato. Então, esse tipo de laser, ele vai conseguir tanto fazer uma microcontração do colágeno já presente no tecido, e com isso ele vai abrir um pouquinho o espaço da via aérea, assim, você contrai o tecido, ele meio que retrai. Com isso a gente abre o espaço aberto, né? E ele também vai causar um estímulo a longo prazo para a produção de um colágeno novo, que a gente chama de neocolagênese, que vai fazer com que esse tecido ganhe uma melhor tonicidade, né? Exato. E aí, com isso, você reduz essa vibração, você reduz ali o som do ronco. É claro que vão ter pacientes que vão se beneficiar mais ou menos. Então, por exemplo, um paciente que a causa do ronco dele ou da apneia seja ali obesidade, e ele tem um retrognatismo importante, ele tem outras obstruções ali, que a causa principal não é esse palato que tá, o palato mole mais que tá flácido, não é necessariamente essa flacidez em base de língua só. Então, você fazer o procedimento com laser ainda vai levar essa produção do colágeno, mas ele não vai desobstruir o suficiente para resolver o problema como um todo. Então, assim, é extremamente importante a gente saber indicar. Digamos que todo paciente que tem ali algum problema de ronco e apneia do sono, ele se beneficiaria de sessões com esse tipo de laser. Sim. Mas nem todos são os mais indicados para que seja realmente o tratamento principal. Ou nem todos você vai conseguir ver a consequência clínica desse resultado, dessa maior produção. Talvez ela não mude ali o que a gente precisa nos parâmetros que esse paciente precisa melhorar, né? E além disso, existem muitos trabalhos na literatura também mostrando sobre o uso do laser de baixa ou de diodo, né? Nesse caso, o que acontece? O laser de diodo de baixa potência,
Ele tem a capacidade de estimular fibroblasto para produzir colágeno também. Ele tem. Porém, ele vai ficar até um certo limiar. É mais ou menos assim, o laser de baixa potência, ele vai estimular a célula para ela trabalhar dentro da fisiologia normal dela, até ela conseguir uma homeostase. Então, ela vai ser estimulada, vai produzir um pouquinho, só que ela não vai ficar produzindo mais. Muito mais. Sim. Agora, quando você vai com laser de alta, ele vai fazer o que a gente chama de subablação. É uma leve agressão ali naquele tecido, não vai causar corte, não vai causar ferida, mas ela já tem ali um estímulo um pouquinho mais agressivo para essas células de fibroblasto, e aí elas vão estimular uma formação de colágeno que é além daquela só da fisiologia para levar a uma homeostase, entendeu? Então, tem evidências só do laser de baixa, ele de fato produz colágeno, mas eu diria que quando a gente fala de ronquiapneia, a gente está falando muito mais, a evidência é muito mais com o laser de alta potência em uso subablativo. Daí nessa região do palato mole, nessa região posterior, né? Exato. Mas você falou uma coisa importante. A nossa intenção ali é realmente o quê? É contrair e tonificar o palato mole, beleza. Só que se você aplicar só no palato mole, você não vai ter um efeito tão bom. Você precisa irradiar também toda a região da musculatura toda ali, dessa área, onde você tem as inserções também. Parecido com... legal. É fácil a gente pensar, quando a gente pensa na ROF, por exemplo, na harmonização, né? Às vezes você tá com uma gordurinha aqui, você quer puxar ela, você não vai puxar aqui. Você vai puxar aqui. Você vai puxar aqui, que por consequência ele eleva. Então, é mais ou menos isso. Então, você tem que aplicar no palato mole, mas também ali em toda a região do arco do palatoglosso, região da amígdala, região posterior dos terceiros molares, ali, tanto superior quanto inferior, inferior ali na região do trígono retromolar também. Então, a gente amplia a nossa área de aplicação. Porque além de você ter aquela contração e tonicidade no músculo em si, que seria aquele principal responsável ali pela vibração, você tem também ali lugares estratégicos que, se você ganha essa tonicidade ou essa contração imediata que acontece ali no procedimento também, que é sutil, mas ela, se tá vindo de todas as direções, você tem mais capacidade de abrir esse espaço. Então, a gente pode tanto associar, né, o aparelho intrabucal, em alguns casos, com o laser, ou alguns casos só o laser, né? Então, a gente pode, aí, de acordo com o caso, né, do paciente, definir a melhor aplicabilidade aí do laser, né? Perfeito. Eu diria que, assim, para você indicar o laser sozinho, com mais previsibilidade de resultado, existem alguns perfis de pacientes que são os mais indicados. Então, por exemplo, primeiro, ronco primário. Ronco primário, excelente. Ronco primário associado a apneia ou hipopneia leve ainda. E o paciente não é obeso. Excelente. Principalmente quando você já trouxe ali na sua anamnese aquela percepção no diagnóstico que esse paciente provavelmente está com esse ronco por uma flacidez, por uma perda de colágeno. Exemplo, mulher que magra, nunca tinha roncado na vida, passou a roncar depois do período de menopausa. Sim. Classicamente, a gente sabe, tem uma queda drástica do colágeno. O colágeno cai no rosto, cai ali também. Então, esse aí já... seria Exato, bom indicador. Exato, né? Mas ainda tem um detalhe, é um bom indicador. Só que a gente ainda vai olhar vamos lá, dentro dos nossos exames intraorais, a gente ainda vai avaliar outras características, né? Por exemplo, quando a gente fala ali do exame Mallampá, então você vai observar ali no Mallampá. Se esse paciente Mallampá, vou explicar, Explica um pouquinho, rapidinho. Vamos lá. É um dos exames que a gente pode fazer, né, intrabucal, onde você vai olhar o posicionamento da língua com relação ao palato, né, ali no final. E na verdade a gente vai ver o espaço de passagem de passagem de ar, né, de via aérea que sobra ali, né? Entre a língua e o céu da boca. Exato, né?
Então, a gente vai ter classificação de 1 a 4, né? Então, 1 você vai ficar bem aberto ainda, e o 2 bastante aberto ainda. Aí o 3, a língua já tá um pouquinho mais fechando, e o 4 você nem vê o espaço da via aérea, né? Então, o que isso quer dizer? Na verdade, não é sobre o palato ser mole, é sobre a língua ser posteriorizada. Então, Malampá 1 e 2, o laser vai ter um resultado muito bacana. Agora, 3 até pode. No 4, se isso está associado a por que ele tem essa linguona lá atrás, ele tem realmente uma anquiloglossia? Por que era? Tinha um freio e essa língua tá hipotônica, ela vai continuar posteriorizada, e quando esse paciente deita, ela vai continuar colabando e obstruindo a região. Ou ele é um paciente retrognata de fato. Aí é a hora onde realmente você vai ter um excelente benefício de associar com o aparelho intraoral. Porque o aparelho vai tratar aquilo que anatomicamente o laser não vai conseguir melhorar a condição. E enquanto o laser vai conseguir tratar essa questão ali da flacidez mesmo, né? Então, Malampá 1 e 2 são mais adequados, são mais indicados, né? Você tem mais previsibilidade do resultado. Posso aplicar no 3 ou 4 também? Posso. Mas como tratamento isolado, possivelmente você não vai conseguir zerar. Você vai conseguir um resultado ali que talvez não vai ser tão relevante, ainda que você enxergue algum. E com relação à classificação do tamanho das amígdalas também, né? Então, a mesma coisa, né? Então, a amígdala de 0 a 3, né? Que ocupa ali até 0, né? Todo o espaço aéreo livre, né? Aí, ele é até 25%? Acho que não lembro agora. Eu lembro que lá no 3 é até 50%. Até aí, beleza, ótimo. Agora, chegou no 3 ou 4, onde você tem mais de 50% da via ocupada pela amígdala com tamanho muito grande, aí já não é tão favorável, porque você tem uma redução da passagem de ar por uma característica anatômica dessa amígdala grande. Ela fecha a área, ou ela reduz muito a área. Então, você trabalhar com laser, o benefício que ele vai trazer em outra coisa. Então, você já tem que pensar ali se você vai precisar associar um outro tratamento ou não. E nesse caso, se somos nós dentistas que vamos entrar nisso. Porque eventualmente você vai, então, numa situação dessa, encaminhar para um otorrino. Aí vai o diagnóstico, né, do profissional para entender. Identificar, não são todos os casos. Né? Exato. Nossa, quanto conhecimento, não? Bom, e falando da Laser-On. A Laser-On é uma realidade, né, transformadora na educação para o dentista. Vocês viram tanto conhecimento aqui que a doutora traz. Então, e qual que é o erro mais comum que você vê? E qual é a dica de ouro, assim, para um início seguro e eficiente? Pode explicar rapidinho o que é Laser-On, né, gente? Então, Laser-On é a minha empresa de cursos de treinamento de laser para profissionais da área da saúde, mas principalmente para dentistas, né? Então, a gente capacita, a gente tem um aplicativo próprio, com uma plataforma lá integrativa. Nós temos também formação de habilitação e a gente tem também especialização de laser agora pelo MEC, que é um grande orgulho nosso de estar trazendo esse curso com muita excelência, né? E a Laser-On, então, é o meu propósito dentro da odontologia, eu diria hoje, né? Trazer realmente, conseguir trazer esse olhar de formação diferenciado do laser para os profissionais da saúde, principalmente para os dentistas, né? Onde a gente não busca só, aí respondendo a sua pergunta, né? Maiores erros. Querer comprar o laser porque ele é simples de manusear, e para o laser de baixa porque ele não vai queimar, não vai causar um prejuízo, achar que você vai sair aplicando sozinho, sem entender o que você está fazendo. Ou sair só replicando protocolos, sem entender de onde veio esse protocolo. E o principal, beleza, esse é protocolo de herpes. Mas aquele protocolo de herpes fez uma pesquisa em qual etapa de evolução da lesão? Sim. Foi na prodrômica? Foi na vesicular? Foi na fase de crosta? Foi um trabalho que fez preventivo? Para cada um deles,
evolução da lesão é diferente. E o jeito em que você vai aplicar esse laser vai ser diferente, porque ele vai ter uma intenção. Então, eu diria que o maior erro dos profissionais é, primeiro, não saber o que está fazendo. Eu acho que esse com certeza é o maior erro para qualquer profissional da saúde. E, infelizmente, as pessoas ainda têm uma visão do laser como uma coisa muito marqueteira e sem entender que ele é, de fato, uma terapia. Ele realmente é um tratamento que traz muito resultado. Mas você precisa saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Entender quais são as vias, o que você está ativando. E entender que mesmo que o equipamento pareça que tem ali 2, 3 botões só, você tem, na verdade, uma infinidade de possibilidades de tratamento e de adequações de dose que você pode fazer. Então, dentro daquele de 1 a 9 joules, vermelho ou infravermelho, associado ou dissociado, ilíbio, isso e aquilo, na verdade, tem uma gama grande de possibilidades para você tratar e que podem fazer muita diferença ali no resultado clínico quando você conhece ou não a forma adequada de usar essa dose, tá? Só um exemplo bem rápido para entender. Lembrando lá do tomar sol que a gente comentou, né? Sim. Para entender isso da dose, como que é simples, porém levemente complexo. Mas não muito, a laserão te ajuda nisso. Se pausa. Precisa estudar, né? Estudando a gente aprende. Mas assim, para você entender. Por exemplo, se nós duas fôssemos tomar sol hoje, meio-dia, e tivesse super sol forte. Sim. Eu, em 20 minutos, tô, tipo, quase da cor dessa mesa. E você? Posso estar vermelha, pimentão. Provavelmente vermelha. E você fica mais queimada e menos bronzeada, você diria. Sim. Então, a gente já entende o quê? Olha só, nós nos expusemos à mesma fonte de luz, que seria o equivalente ao mesmo laser, no mesmo protocolo, pelo mesmo período de tempo, na mesma intensidade. É como se fosse fazer um protocolo igual para 2 pacientes. A minha resposta foi diferente da sua. Porque a minha composição dessa célula que primeiro capta, nesse caso a gente está falando de ficar morena, então melanina, o melanócito ali absorvendo, que eu tenho é diferente da sua. Sim. E aí, então, concorda que as nossas doses, elas talvez fossem ser diferentes? E nesse caso, não é nem a dose ser diferente, o resultado seria diferente. Se a intenção é ficar bronzeado, eu fiquei bronzeado e você não ficou. Então, talvez você ficasse um pouco mais de tempo, pode ser. Mas talvez tenha aquelas pessoas que nunca bronzeiam. Sim. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. Que para cada comprimento de onda que a gente trabalha, ele vai ter uma ação biológica e ela vai funcionar muito bem para cada pessoa, dependendo de determinadas características que os tecidos podem ter. Então, pode acontecer de ter aquele paciente, para esse paciente, o protocolo que eu tenho usado sempre não foi tão bem. Tudo bem, por que será que ele não foi tão bem? Vamos raciocinar, vamos pensar na fisiologia, entender o que era diferente desse e de outro. Aí a gente consegue entender, ok, eu vou então adequar a minha dose para ter o resultado. Ou não, nessa situação não vai adiantar eu adequar a dose usando este tipo de estímulo com este comprimento de onda. Precisa ser outro. Porque você vai entender aquilo que é diferente, né? E aí, olha só que coisa louca. Eu produzi mais melanina e você produziu menos, certo? Agora, e na produção de vitamina D? Vai ser o oposto. Eu vou produzir menos e você vai produzir mais. Que legal. Por quê? A luz em mim absorveu no melanócito e estimulou a melanina. A melanina passa aí a ser uma peneira que deixa passar menos luz em profundidade, aonde estimularia a cascata que vai levar ali a produção da vitamina D. Agora, a sua não, já ia passar mais. Então, por essa razão, por exemplo, que, vamos lá, as pessoas nórdicas, por exemplo, elas são muito brancas. Porque existe pouca luz solar nos países nórdicos. A exposição solar, a irradiação solar é menor. Então, elas têm a pele mais branca, porque se elas tivessem muita melanina, elas precisariam se expor muito mais ao sol para ter a produção da vitamina D. Porque no final das contas, ficar bronzeado a gente quer porque acha bonito. Ou não, né? Mas a vitamina D já é essencial para a vida. Sim.
Então, a prioridade da nossa espécie durante a evolução ali foi o quê? É bem louco de pensar nisso, mas essa é a verdade. As raças, elas evoluíram como são hoje por conta da exposição à luz. Então, ali... Exato. Quem mora ali nos trópicos, países onde você está próximo ali do Equador, ou você tem muita incidência de luz solar, no caso, essas pessoas, elas precisam ter mais proteção da pele, porque luz demais também queima. Também promove câncer. Então, ela tem o quê? A primeira barreira de proteção mais forte. Para que passe, então, só a luz necessária para os processos fisiológicos necessários. Enquanto a pessoa que mora lá no, sei lá, no Polo Norte, não precisa ser tão... Vamos lá, tá lá na Noruega. Aquela pessoa tem pouca exposição solar. Então, ela precisa ter o quê? Menos da barreira inicial, para que aquela menor quantidade ali que entra no organismo dela seja suficiente para produzir a vitamina D numa concentração ideal. Então, pra gente, e isso é interessante pra gente pensar em termos de pesquisa. Quando a pessoa não tem essa consciência, ela, inclusive, interpreta mal as pesquisas. Porque, às vezes, você vê ali numa pesquisa, para uma população que está diversa, nossa, mas ficou muito discrepante o resultado. Mas se a gente estivesse avaliando produção de melanina, o meu grupo ia ter produzido mais e o seu menos. E se a gente estivesse olhando produção de vitamina D? Aí o meu é menos e o seu é mais. Então, se você não entende o processo para entender a consequência de por que se um é assim e o outro é assado, você não consegue ter esse critério de julgamento. E é quando você entra nesse grau de compreensão, de aprofundamento, que a gente começa a entender o que quer dizer você personalizar. Não é criar protocolo da sua cabeça. É você entender que o seu paciente não é igual ao outro necessariamente. E aí você também não vai mudar da sua cabeça aleatoriamente. Você vai mudar com uma estratégia. Porque você sabe como que vai agir a luz em cada momento, em cada região. Aí você vai ter muito mais. Aí sim você vai ter mais assertividade nos seus resultados. Nossa, que maravilha, hein, de conhecimento, gente. Hoje foi aqui um banho de conhecimento. Obrigada, viu, por tudo. E para encerrar aqui, mais ou menos, o que você acha que vai ser o futuro da laser terapia? Tem coisa nova vindo? Como é que você acha que vai ser aí o futuro da laser terapia? Vamos lá. Primeiro, popularizar. Então, cada vez mais profissionais da saúde. Então, a gente está vendo aí agora muito mais médicos utilizando. Além de enfermeiro, fisioterapeuta, fono e dentistas, né? Que a gente já tem mais familiaridade de ver. A gente vai ver muito mais. E nesse caso, falando do laser de baixa potência, né? Porque de alta, a gente já consegue entender que para cirurgias é muito utilizado, né? Mas falando da baixa potência, a gente tem visto cada vez mais outras áreas. E a gente tem visto cada vez mais a utilização de outras cores de luz. Que a gente chama de outros comprimentos de onda. Então, a gente tem agora mais equipamentos e mais evidências para usar também o azul, o verde, o âmbar, além do vermelho e infravermelho, que já está bem sedimentado, né? Então, a gente tem mais variedades, mais conhecimento para conseguir decidir entre o uso de outros comprimentos de onda. E a gente tem uma variedade maior de equipamentos no mercado, de marcas no mercado, que vai fazendo com que eles comecem a baratear. Então, eu vejo espero eu, né, uma popularização maior dessa possibilidade de aquisição dos equipamentos, porque mais oferta a gente acaba reduzindo o valor, mais equipamentos variados. Então, para quem realmente vai estudar e entender as diferenças, vai começar a ter essa abertura para ter tratamentos mais estratégicos, usando também de outros comprimentos de onda que vão trabalhar de uma forma mais estratégica. E aí, fora da odontologia, falando assim, em termos de tratamentos também, o que a gente vê que na área da medicina está abrindo muito as portas para os tratamentos, pensando no tratamento sistêmico. Então, ilibiterapia está cada vez mais crescendo, a pesquisa é algo que hoje tem um pouco menos de evidência e tem um olhar grande para isso. E tratamentos de neuromodulação. Então, fotoneuromodulação
É uma área que eu vejo, assim, muito potencial e muito crescimento. A gente tem a população envelhecendo, cada vez mais doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e outras neurodivergências. E a gente já vê aí um caminho muito forte na medicina, principalmente, olhando para tratamentos de TDAH, de TEA e desses outros distúrbios também, reduzindo ali a utilização de medicamentos, né? Então, eu vejo que isso é algo que vai crescer, já tem crescido muito e vai crescer cada vez mais. Nossa, que legal. Bom, agora sim, para a nossa última pergunta, que é a pergunta aqui característica do nosso podcast, que é, doutora Ana, qual foi a última vez que você sorriu? A última? Acho que agora. Não vale agora, não vale agora. Uma pergunta mais conceitual. Em que sentido? Vamos lá. Bom, vamos lá. De algum momento aí que você falou, nossa, da sua vida recente. Não, eu tenho um ponto já importante, né? Fim de semana passado eu fiz 1 ano de casada. Então... Ai, que delícia. Pronto, já foi um momento de sorriso. Um momento de sorriso importante, Com marco, certeza, né? Sim. E eu queria te agradecer mais uma vez aqui pela presença. Obrigada, Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, que é muito valioso com tantos projetos, né? Quero muito te obrigada. desejar aí muito sucesso, que você continue aí transmitindo todo esse conhecimento, né, para nossa área da odontologia, que fazer a odontologia crescer, né? Ficou muito orgulhosa, assim, de ver, né, os profissionais fazendo a nossa profissão evoluir e crescer, né? Tem muita gente que fala mal, né? Que fica acomodado. Sim. E é tão legal a gente ver os profissionais que estão aí à frente, correndo atrás, evoluindo. Muito obrigada, né? Obrigada. E você também é, né? Por isso que você está aqui popularizando, né? Trazendo essa informação, né? Que vai chegar ao paciente e vai chegar ao dentista também, né? Isso é muito importante para todo mundo estar sempre atualizado e por dentro daquilo que pode receber e entregar, né? Eu acho que ao invés da gente ficar reclamando, a gente tem que fazer, né? Pela odontologia, pela nossa profissão. Com certeza. Né? Depende da gente aí o resultado e a valorização da profissão, né? Com certeza. Posso convidar o pessoal para me seguir? Claro! Deixa aqui seus contatos, quem quiser seguir a doutora, fazer os cursos. Obrigada. Vocês podem me seguir no Instagram, no Ana Pedroni Laser, Pedroni com I, Ana Pedroni Laser, tudo junto, tá? E eu também tenho um canal no podcast que chama Laser Pod. No canal no Instagram, aliás, né? Que é um podcast, chama Laser Pod. E lá nós falamos sobre terapias fotônicas, lasers e LEDs na área da saúde. Não só na odontologia, mas na medicina, na enfermagem, na fisioterapia. Mas muito mais na odontologia, né? Então, convido vocês também a conhecer. E quem quiser, tiver interesse de conhecer sobre as nossas formações da Laser On também... Vocês podem me mandar um DM ou, não sei, posso deixar algum a gente pode colocar aqui na descrição. Então tá bom. Algum contato também. Beleza. Então a gente pode deixar. Quiser deixar um QR Code depois, eu posso fazer um. Aí entre em contato. Aqui em algum lugar? Ou na descrição. Vai ter. E é isso, foi um prazer, Ana. Muito obrigada, eu que agradeço. E para você que nos acompanhou nessa jornada de luz e informação, ficou claro que a laser terapia não é o futuro, mas o presente, que otimiza a cura, alivia a dor e transforma a experiência do tratamento odontológico. O sorriso do paciente é o nosso objetivo e a tecnologia é a nossa grande aliada. Lembre-se, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquele dentista ou amigo que precisa conhecer mais aí sobre os benefícios do laser, né? Deixe seu comentário que nós nos encontraremos no próximo episódio. E agora, terminamos da melhor maneira possível. Me dá um sorriso.